Programação Full Stack Developer, hoje, estruturas de decisão, JavaScript, TypeScript. Conhecer as variáveis e seus tipos, compilar e executar, operadores lógicos, aritméticos de comparação, teoria e prática das aulas anteriores são os nossos pré-requisitos para essa aula. Conceitos, estruturas de decisão. Quando nós estamos conversando a respeito de estrutura de decisão, nós estamos falando a respeito de if, traduzindo para o português, se. Ou seja, seu fluxo, seu código, ele chega num determinado ponto da sua programação, onde ele tem que tomar uma decisão com base em alguma condição. Por isso que você tem que entender dos operadores condicionais, que são as aulas anteriores que nós vimos. E aí esse bloco de decisão, ele decide o que ele vai executar. Ou seja, com base numa condição, qual é o bloco de código que será executado depois dessa condição ser testada. E aí, quando nós estamos conversando sobre condição, nós estamos dizendo que essa condição vai retornar para você verdadeiro ou falso. Sempre num bloco de decisão, você precisa daquilo que nós chamamos de valor booleano. Quer dizer, ou será verdadeiro ou será falso. Especificamente em JavaScript, em alguns casos, nós testamos até o tipo da variável. Porém, nós temos que ter dentro do nosso conceito de programação que aquela condição irá retornar para mim um valor booleano de verdadeiro ou falso. E aí, olha só aqui na sua tela, no seu monitor. O que você tem aqui? Ó? Uma estrutura de decisão if, condição, aqui eu executo se o bloco for verdade e aqui eu executo se o bloco for falso. Ou seja, eu executo, aliás, if condição, eu executo, se a condição for verdade, eu executo o bloco verdade. Se a condição for falso, eu executo o bloco falso. Essa basicamente é a minha estrutura de decisão. Em qualquer linguagem de programação funciona dessa maneira. Por que nós estamos chamando isso de bloco? Porque aqui, olha, você tem uma chave, eu abro chave e eu fecho chave. Depois eu abro chave novamente e fecho chave. Então essa execução é a chamada execução de bloco. Mas eu posso também fazer um outro tipo de execução, que é o quê? If, condição, instrução. Então, ao invés de eu abrir uma chave e fechar a chave, eu apenas executo uma instrução diretamente. Então, eu tenho if, condição e depois a instrução, sem a necessidade de abrir ou fechar um bloco de código dentro do JavaScript. Fechou? E aí, o que nós temos? Nós temos também uma estrutura de decisão if, else if. Como que isso funciona? Ora, eu tenho aqui a condição, como nós vimos anteriormente, abro um bloco, que seria meu bloco A, aí eu coloco um else if, e depois eu tenho bloco B, um else e um bloco C. Perfeito. Como que funciona aqui? Funciona da seguinte forma. Eu tenho dentro desse bloco uma execução de bloco A quando esta condição for verdadeira. Porém, eu testo uma outra condição aqui para que o bloco B seja executado. E caso eu não tenha nenhuma condição em cima, né, dessas condições, nenhuma das condições anteriores verdadeiras, aí ele passa a executar esse bloco C aqui, que pode ou não existir. Ou seja, nem todas as minhas condições precisam necessariamente ter um else. Eu posso ter vários ifs, else ifs e não fechar com um else. O else seria a instrução a ser executada, o bloco a ser executado, caso nenhuma das condições anteriores sejam verdadeiras, sejam executadas. Aí ele vai para o meu bloco else. Perfeito? Outra estrutura de decisão. Nós estamos falando agora do switch. Então nós vimos o if else, if else if, né? Que ele pode ou não ter um else também aí, ok? E agora nós estamos vendo uma outra estrutura de decisão, que seria o switch. Como é que funciona o switch? Switch eu tenho switch, aí eu declaro uma expressão, que é o quê? Verdadeiro ou falso, perfeito? Aliás, perdão, switch uma expressão, ok? E aí ele testa se essa expressão ela é opção número 1, opção número 2 ou o padrão. O que ele diz aqui? Se ele não encontrar nenhuma das condições anteriores, então ele vai fazer um teste da expressão com as opções anteriores, né, que ele encontrou dentro do seu código.
Se ele se esse comparativo não for válido em nenhuma delas, ele parte para o default, ou seja, default é executado quando nenhuma das condições anteriores são executadas, que basicamente é o else do meu if, else if lá que a gente colocou, que nós vimos anteriormente. Então veja só, o switch ele muda um pouquinho, né? Ao invés de eu ter várias condições independentes, todas elas são testadas com uma expressão. Aí você fala para mim assim, Zanata, você usa muito switch? Não, não uso switch. Eu prefiro converter meus códigos para estruturas de if, if-else, if-else-if, para que eu consiga ler melhor o meu código. Eu prefiro programar com ifs e recomendo que você faça isso também, ao invés de você utilizar a instrução switch. Nas linguagens de programação, a maioria delas vão para o caminho de if, else if, assim por diante, e poucas delas possuem o switch como opção de condição. Na verdade, quando você faz um switch, ele converte aquilo basicamente para um if. Então a gente já escreve o if direto, né, dentro da nossa lógica. Uma outra opção de estrutura de decisão é o meu operador ternário. Lembra, né, se eu chegar aqui na tela anterior, você vai olhar aqui, olha, if condição instrução, ou seja, é um if de uma linha só, ok? Então nessa condição aqui, eu posso utilizar um cara chamado ternário. Como que funciona o ternário? O ternário basicamente é um teste de uma linha só, e aí ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Eu posso aninhar, quer dizer, eu posso ter vários operadores ternários dentro de uma única linha, mas basicamente ele vai resolver essa estrutura para mim como se fosse uma linha de execução. Ele, na verdade, ele é mais rápido do que uma estrutura if. E essa velocidade na programação, ela é importante. Tudo que você puder ganhar de velocidade, melhor. Além disso, se você tiver apenas uma condição para você testar e for executar numa única linha, fica mais legível o seu código se você utilizar uma estrutura de decisão com operador ternário. Então, como que ele funciona? Eu tenho a condição, o operador ternário é esse cara aqui, ó, meu ponto de interrogação. Se for verdade, ele executa a primeira parte do código. Se for falso, ele executa a segunda parte do código. Então aqui eu tenho um exemplo, olha, x é do tipo number e ele vai receber um valor, mas ele testa essa condição antes. Aqui é um exemplo bem hipotético, né? Bem teórico. Isso aqui a gente normalmente não usa dessa maneira, mas é para facilitar a sua aprendizagem. 1 é maior do que 2? Não. Então ele testou essa condição. 1 não é maior do que 2, então ele vai pegar a parte falsa da minha expressão, que ele entra aqui. Então, especificamente nesse exemplo, x receberá o valor de 20. Então esse operador ternário também é um cara muito bacana da gente utilizar e você vai ver que a gente utiliza muito isso na programação. Sites de referência também está no seu material para você baixar, link na descrição desse vídeo, tem todas as aulas aí, todos os conteúdos digitais para você baixar. E no próximo vídeo, prática das estruturas de decisão em JavaScript. Vamos para o próximo vídeo. Valeu!